Olá, segundo ano. Nessa semana, nossa aula será sobre angiospermas, características gerais. Essa aula de hoje ela vai ter que ser um pouquinho mais extensa do que as aulas anteriores, porque nós vamos ver uma série de estruturas que nós ainda não vimos nas aulas anteriores, e por esse motivo, para essa aula de hoje ser um pouquinho mais extensa, eu vou procurar ser mais maleável na hora de cobrar a atividade de vocês, tá? Das atividades propostas. Por exemplo, essa semana vocês não vão tirar foto da parte prática. Por enquanto, vocês não vão tirar fotos de angiosperma, que é o que a gente vem fazendo toda semana, né? E aí, então, nas aulas da semana que vem, as aulas vão ser bem mais curtinhas do que as aulas tradicionais, tá? E também vai ter a parte prática, tá? Aquela parte da foto prática, tudo bem? Então, por enquanto, nós vamos fazer uma aula um pouquinho mais teórica, um pouquinho mais extensa, tá? Pega o seu caderno, pega o seu lápis aí, já vamos anotar o que tem que ser o que é importante, o que é relevante desse conteúdo de angiosperma. Tá? Compartilhando a tela aqui com vocês. E olha só, turma, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou começar a falar sobre as características gerais, né? Vou começar a falar sobre as questões evolutivas das angiospermas, e depois eu passo para as características gerais, tá? Então, moçada, as angiospermas, com relação à novidade evolutiva, né? Eu finalmente chego no último filo dentro do reino Plantae. Tá? Esse último filo, ele é considerado mais derivado. O que isso significa? Derivado é porque ele surgiu no planeta de modo mais recente quando comparado às anteriores. Por esse motivo, eu chamo de grupo derivado. Tá? São as últimas, o último filo que surgiu, né? Então, ele continua tendo semente, porque é uma fanerógama, né? Que plantas com semente. Nós já vimos na gimnosperma que existe uma semente nua, que é o pinhão, por exemplo, né? Agora, aqui na angiosperma, o que muda, né? Muda que ao redor dessa semente vai ter uma bolsa, por isso anjo vem de bolsa, né? Que é o fruto. Tudo bem, moçada? Então, aqui, na nossa escala evolutiva, temos, então, a presença de fruto. Somente as angiospermas possuem isso. E o que tem a ver a questão evolutiva, né? Olha só, essa presença de frutos, essa novidade evolutiva, que não teve ainda nas plantas anteriores, ela contribuiu muito com o sucesso adaptativo dessas plantas. Hoje, segundo ano, a maior parte das plantas existentes no mundo todo são angiospermas, graças a essa estrutura evolutiva que permitiu elas se adaptarem em ambientes diferentes. Como assim, professor? O fruto permitiu? Sim, sabe por quê? Porque agora, se a semente está no meio de um fruto, está ali dentro de um fruto, às vezes os animais, como os mamíferos, por exemplo, podem se alimentar desse fruto e levar essa semente mais para longe, mais distante da planta-mãe. Veja que isso não tinha ainda, né? Porque Bryophyta e Pteridophyta precisa muito da água, né? A água que faz a reprodução. A gimnosperma tem a semente, mas aí, assim, não tem um fruto ainda, né? É uma semente nua. Agora, aqui, essa semente, que eu chamo, esse fruto, né? Que tem a semente ali dentro, ele pode ser espalhado mais facilmente. Uma ave pode comer um fruto e levar essa sementinha para longe, né? Então, qual que é a diferença de fruto para fruta, né? Porque assim, os frutos o fruto é toda aquela estrutura decorrente pós-fecundação. Por exemplo, um carrapicho, aquele que gruda assim do mato, aquilo lá é um fruto, aquele espinhudo assim. Veja, é um fruto. Então, as angiospermas tiveram aqui, o que isso implica? Ele gruda em animais, em pelos, em penas, na gente mesmo, e aí ele vai sendo carregado para mais longe
mais distante da planta mãe. E veja, ninguém come um carrapicho, ele é um fruto, certo? Mas ele não é comestível. Uma rosa tem lá toda a estrutura reprodutiva, e depois que da rosa vai ter um fruto, um frutinho pequenininho, certo? Decorrente da fecundação. Mas alguns desses frutos, alguns deles, nós chamamos de fruta, bem? Que são aquelas que a gente come, né? Que a gente compra no mercado, colhe do pé e coisas do tipo. Mas voltando para a parte evolutiva, né? Então, as angiospermas são aqueles grupos mais derivados que surgiram mais recentemente no planeta Terra, diferentemente lá das briófitas, tá vendo? Vou pegar a setinha aqui, ó. A briófita, ela é chamada de um grupo mais basal, né? Porque se eu pegar o raminho aqui da briófita, vamos descendo até lá embaixo, ó. Até lá embaixo, aqui. Aqui, né, a gente tem aqui nessa linha de cima, azulzinha ali, são os indivíduos presentes na atualidade, hoje. Conforme a gente vai descendo essa árvore filogenética, quanto mais distante da linha atual, mais anos, milhões, eu tenho que pensar em milhões, tá? Mais milhões de anos para trás se passaram. Então, a briófita, aqui, ela teve um ancestral em comum. Esse ancestral em comum com a alga, ela não existe mais, esse ancestral em comum, certo? Ele já está extinto. Só que aquele ancestral em comum, lá há milhões de anos, que permitiu dar origem ao que nós temos hoje como briófitas. E depois, um outro ancestral comum, aqui nas briófitas, deu origem às pteridófitas, que é esse raminho aqui. E aí uma novidade evolutiva surge, né, que é a presença dos vasos condutores. Né? E assim, na gimnosperma, a presença de semente, e a angiosperma, então, a última. Como que a gente trabalha essa questão? Simples. O mais basal, sempre num grupo mais basal, é um grupo mais simples, com poucas estruturas. Veja uma briófita. O que nós tínhamos para estudar nas briófitas? Não tinha muita coisa. Era um filóide, um cauloide, um rizoide. Não tinha assim, tinha mais gametófito e esporófito. Depois, nas pteridófitas, já começou a ter um grau de complexidade maior. Quando eu falo em complexidade, é porque tem certas estruturas que até então não tinha, né, na anterior. E veja, sempre quando tem, por exemplo, aqui, ó, presença de vasos condutores, né? Então, a partir desse ponto em diante, a partir desse ponto para cima, todos os organismos vão ter, uma vez que a novidade evolutiva aparece, ela permanece nos grupos seguintes. Então, como a angiosperma é o último grupo, a presença dos frutos só vai estar nas angiospermas. E como consequência, vai ter uma flor muito bem desenvolvida aí, tá bom? Então, briófita, tá, já falei tudo. Lembrando, né, que aqui a alga, né, pessoal? A alga, ela não pertence ao reino plantae. Das plantas, são só esses 4 filos. A alga é lá dos protistas, estão lembrados? Né? Então, acredita-se que as plantas surgiram no planeta a partir de um ancestral em comum com um protista. Tá? Ah, lembrei, sabia que estava esquecendo alguma coisa. Olha só, segundo ano, tem uma coisa muito importante para o professor dizer. Tá? Nunca, jamais você pode dizer que angiosperma é mais evoluído do que uma briófita. Entendido isso? É errado falar que a angiosperma é mais evoluída que a briófita. É errado falar que a briófita é mais evoluída que a alga, ou que a angiosperma é mais evoluída que a alga. Não. Todos esses animais, esses seres vivos, desculpa, que existem hoje no planeta, eles são igualmente evoluídos. Eles são igualmente evoluídos. A briófita e a pteridófita são simplesinhas? Sim, são simplesinhas. Só que elas surgiram primeiro no planeta e estão presentes aí até hoje. Elas não foram extintas. Então, ela tem um sucesso adaptativo, sim. E outra, se a angiosperma fosse mais evoluída que a briófita, significa que a angiosperma deveria nascer no cimento, igual a briófita nasce. E a gente sabe que não é isso que acontece.
Nem outras plantas não conseguem viver num ambiente, num tijolo, num concreto, como a briófita consegue viver. A briófita não tem nem raiz direito, não é mesmo? E já a angiosperma, ela teria o quê? Ela teria que furar ali o concreto, ela teria que ter terra, né? Para ela poder ter sobrevivência. Então, pessoal, não pode dizer que a angiosperma é mais evoluído que qualquer outra coisa, certo? O correto, a maneira correta de a gente falar é assim, que a angiosperma, ela é mais adaptada a certos ambientes, assim como a briófita é mais adaptada a outros ambientes. Então, esse negócio de falar que um é mais evoluído do que o outro, esquece isso, por favor. Isso é uma coisa muito errada dentro da biologia. Alguns profissionais acabam até esquecendo de citar essa questão evolutiva, mas é muito importante vocês saberem disso, tá? Isso vale, essa regrinha de hoje, vale para qualquer coisa, para os animais, para as bactérias, para qualquer ser vivo, certo? Então, olha só aqui a diversidade das plantas, né? A maior diversidade que existe no mundo. As plantas que possuem as flores muito bem coloridas, uma estratégia de atrair insetos, frutos muito suculentos, um outro tipo de estratégia que é para poder disseminar essa semente, né, mais para longe. Alguns com estratégia de, tipo aquela sementinha com umas asinhas assim, que o vento... O dente de leão, por exemplo, né? Daí você assopra assim, o vento vai dispersando, uma sementinha com uma certa asinha para o vento levar. Então, assim, as angiospermas, elas tiveram uma grande adaptação, né? Ou então o próprio carrapicho, o picão, né, que é outro que gruda, o picão é um fruto também, tá bom? E aí ele gruda ali, lá dentro tem a sementinha, certo? E aí ele gruda, faz com que gruda no pelo do animal, leve mais distante, sai espalhando isso, né? Então teve uma grande sucesso no planeta, as angiospermas. Esse slide aqui eu achei muito bacana, né? É uma pena que eu não consigo tirar essa barrinha daqui de baixo, mas olha só. Briófitas, número de espécies que existe no mundo. 15.100 espécies, cerca de 15.100 espécies são briófitas. Dessas 15.000, 10.000 são musgos. Cara, são musgo pra caramba. O número de espécies é muito grande, né, de musgos, se eu for pensar em todo o mundo que existe. Já as pteridófitas é um pouquinho menos, né? As pteridófitas são 11.000 espécies e a maioria de clima tropical, né? É muito importante falar, né, que as pteridófitas, lá no tempo do Jurássico, em especial, Jurássico é uma era, tá? É um período que existiu, né, lá na época dos dinossauros, tá? Que as pteridófitas eram predominantes no planeta Terra. E a gente tem os registros, assim como tem os registros dos dinossauros, a gente também tem alguns registros fósseis de plantas que se grudaram em algumas rochas, deixando as suas marcas e tudo mais, né? Por esse motivo que a gente acredita, sim, que supõe que essas plantas sejam tão antigas quanto os dinossauros. As gimnospermas, veja, se é tão antiga assim, ela sobrevive até hoje, não sobrevive? Então, ela não é menos evoluída, entendeu? Se fosse menos evoluída, ela já teria sido extinta. Eu acho que eu esqueci de tirar meu WhatsApp, só um pouquinho, moçada, senão vai atrapalhar demais a gente nessa aula. Então, isso aqui. Gimnospermas, 1.000 espécies, tá? Bem menos do que briófita e pteridófita. Você está vendo a quantidade de espécies diferentes? Quase 100 delas são pinheiros, e eu estou mostrando ali, né, a araucária, o nosso símbolo da região sul do nosso país. E por fim, olha angiospermas aqui, 250.000 espécies. Pessoal, olha a quantidade de número de espécies de angiospermas comparado a pteridófita, briófita e gimnosperma. De todo o reino Plantae, 90% são angiospermas. Cara, 90% do reino Plantae é angiosperma.
Os outros 10% ficam distribuídos aí, briófitas, pteridófitas, gimnosperma. É fantástico, né? E por que isso, professor? Por causa do sucesso adaptativo, gente. A presença da flor, a presença do fruto, a estratégia de disseminar melhor isso, né, para lugares diferentes, tá? Por isso que é uma questão importante. Nas próximas aulas, esse daqui é um slide que nós vamos estudar. Vocês vão desenhar ele para mim. Nas próximas aulas, nós vamos estudar a flor, a estrutura da flor, e aí sim vai ter a fotinha lá da parte prática, valendo 2 pontos, e também vamos ter a parte dos frutos. O que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que ali dentro da flor, a flor é uma estrutura, é um órgão reprodutor, é um sistema reprodutor, a flor. E ali dentro tem a semente. O que é a semente? Mesmo no segundo ano, vocês se recordam lá da aula de gimnosperma? Semente nada mais é do que o embriãozinho que está ali dentro, um esperma. Tudo bem? Está o embriãozinho ali. E agora, né, depois que passar a flor, obrigatoriamente vem a flor, depois vem o fruto. Depois que passar a flor, aí no fruto nós vamos ter em volta dessa semente uma estrutura que eu denomino de fruto, como se fosse uma bolsa, né? Com relação às sementes, nas angiospermas, a gente classifica as plantas em monocotiledônia e dicotiledônia. Monocotiledônia porque tem um único cotilédone, que é o grãozinho do milho, como vocês podem ver ali no slide. Vocês vão desenhar esse slide depois para mim também, no caderno. Tá? E aí a gente pode ver, deixa eu colocar o mouse aqui, ó, colocar o mouse, essa parte aqui é o embrião, moçada. Dentro da semente está o embrião, da mesma forma que eu mostrei lá no pinhão para vocês, se recordam? E aí, aqui, junto com o embrião, tem uma estrutura aqui que vai permitir, vai nutrir o desenvolvimento do embrião até surgir as primeiras folhinhas. Aqui, por exemplo, no milho, essa estrutura aqui é a estrutura que vai dar origem à futura folhinha, né? E essa estrutura aqui de baixo é a estrutura que vai dar origem à raiz. Na dicotiledônia, o que muda? São 2 cotilédones, como se fosse o feijãozinho, o grão de feijão. São 2 cotilédones, por isso de 2 cotilédones. E ali dentro, né, eu coloquei o feijãozinho como exemplo, ali dentro também vai estar o embrião. E aí, junto com o embrião, tem toda essa estrutura aqui de nutrir o embrião até que essas primeiras folhas surjam, né, para começar a fazer fotossíntese. A partir do momento que tem as folhinhas, ela já começa a fazer fotossíntese, já começa a se alimentar por conta própria, né? Desculpa, por conta própria não, produzir o seu próprio alimento, é a maneira correta de dizer. Com relação a uma outra classificação das sementes, hipógea e epígea, são bem simples também. Hipógea é quando a sementinha continua lá debaixo da terra, aqui é uma ervilha, uma dicotiledônia, né? E aí, a partir da semente, sai tanto a parte do caule e das folhas, que vai dar origem ao caule e às folhas, quanto a parte da raiz. Na epígea, o que muda? Na epígea acontece que essa sementinha, ela sai de dentro da terra para cima, aqui. E aí, a partir daqui é que sai, então, os futuros caules e folhas, e a raiz continua lá embaixo, tá bom? Esse slide também vou pedir para vocês desenharem a estrutura da raiz, que até então a gente não tinha estudado em nenhum dos outros grupos. A raiz é muito importante para fazer a absorção da água. Essa é a função da raiz. Espero que você esteja anotando aí no caderno essas informações, né? Então, aqui eu tenho, né, numa raiz central, eu tenho as raízes secundárias aqui, mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa região aqui, ó. A região de pelos absorventes. Essa região de pelos absorventes é a região que absorve água. É só ali, nos pelos absorventes, que vai acontecer a absorção da água. E logo mais embaixo, né, tem uma região de coifa, onde a raiz ela vai tendo a mitose, né, vai acontecendo a proliferação, e aí conforme ela vai se dividindo, vai aumentando células sempre na ponta, aumenta as células sempre na ponta, e por aí ela vai se estendendo, tá? Aqui 2 tipos de raízes que a gente classifica, a raiz pivotante. Pivotante eu costumo dizer o seguinte, ela tem um pivô central, certo? E a partir desse pivô central é que saem ramificações. E a raiz fasciculada, ela não tem uma raiz central.
né? Como a grama, por exemplo. A grama, ela tem uma raiz fasciculada, né? Ela tem a ramificação, começa logo ali no início ali entre a divisão entre a raiz e o caule, e ela começa a se ramificar sem uma raiz central. Né? Tem um vídeo muito interessante que eu quero mostrar para vocês, que eu vi no Facebook, a respeito da germinação de algumas sementes, e eu achei muito bacana aqui, né, a parte apical subindo, a parte das raízes aqui descendo, tá vendo? Cara, isso daqui é fantástico, meu, eu me encanto com isso daqui. Observe a região de pelos absorventes. Olha que coisa maravilhosa isso daqui. Isso aqui é fantástico, gente. É essa região que tem a absorção de água. Não sei se eu sou o único que acha isso maravilhoso, mas olha só. Aí o surgimento das primeiras folhinhas, né? Então, a partir desse momento, das primeiras folhinhas, já começa a ter, essa daí é um exemplo, ó, da epígia, né, que o cotilédone, tá os dois cotilédones aqui embaixo, tá vendo os dois cotilédones, né, mas isso daqui, a partir desse momento que tem essas folhinhas, já começa a fazer a fotossíntese, então aquela parte de dentro ali da semente só vai nutrir aqui o embriãozinho, né, até surgir essas primeiras folhinhas, né, gente, é fantástico isso, não é mesmo? Mas olha só, parar por aqui e vamos voltar para a aula da nossa raiz. Com relação à absorção da água e também dos sais minerais, então lembrando, né, que é só na região dos pelos absorventes que acontece a absorção da água. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um pelo absorvente, tá vendo? A água, ela pode percorrer esse caminho, né, absorção do tipo simplasto. O que vem a ser isso? A água vai atravessando dentro do citoplasma, vai passando de um citoplasma para outro, de uma célula para outra, pelo citoplasma. E lembrando, né, a raiz absorve a água, e quem é que vai levar essa água até a folhinha da árvore lá em cima? O xilema. O xilema é o vaso condutor da seiva bruta. A seiva bruta, água, sais minerais. Então, os pelos absorventes têm que levar a água, conduzir a água até a região, aqui, ó, do xilema. Tudo bem? É a região mais central ali do caule. E aqui embaixo tem outro pelo absorvente, né, mostrando que a água também pode passar num caminho até mais rápido, que é aqui na parede vegetal, sem entrar no citoplasma. O fato é que ela tem que chegar até o xilema. E aí, então, o vaso condutor leva a água até a folha. Outros tipos de raízes, a adventícia, bastante comum no milho, ou então em alguns coqueiros, né? As raízes aéreas é da orquídea, que é o exemplo, né, que eu trouxe aqui da minha colega ao lado. Essas raízes tubulares, elas são muito comuns em plantas, em árvores na região amazônica, principalmente aquelas árvores majestosas, né, da região amazônica, e essa raiz tubular, ela tem a função de suporte, né? A estranguladora, que é essa de baixo, ela já bastante comum também em regiões de floresta, em que uma árvore emite as suas raízes no tronco de outra árvore. Desculpa. E por fim, as tuberosas. As tuberosas são as raízes que armazenam nutrientes, como o exemplo da cenoura, beterraba, a batata doce. E quando eu digo batata doce, não estou dizendo batata inglesa, não, aquela batatinha inglesa, não. Aquilo lá não é uma raiz, aquilo é um tubérculo. E o tubérculo é diferente de raiz tuberosa. Tubérculo é um caule, tá? E a raiz tuberosa é outra coisa. O nome é parecido, mas a gente não pode confundir. A mandioca, o rabanete, o nabo, né? Então, tudo isso são estruturas, e esse sim, pessoal, vai cair na prova sim, tá? Eu espero que vocês anotem. Qualquer coisa, volta ao vídeo, e aí vocês vão anotando o que é raiz, o que é caule, o que é folha, coisas desse tipo. Com relação à estrutura do caule, nós temos aqui nó, entrenó, gema, aqui está um caule. O nó é a região onde vai partir um galho ou uma folha. O entrenó é a região, cadê a seta? O entrenó é essa região entre dois nós, e a gema é a região em que ele vai
ter o crescimento, que pode ser tanto lateral ou então apical, gema lateral, gema apical. Esse slide também vocês vão desenhar para mim, né? Aqui um corte, já vimos a questão do xilema e do floema, mas aqui a gente consegue entender, fazer uma relação melhor, né? Na parte mais externa é o suber. Aqui nós temos o floema, que é o vaso condutor de seiva elaborada, e lembrando que a seiva elaborada transporta lá da folha o produto da fotossíntese para todo o restante da planta. Aqui a região de câmbio e mais internamente o xilema que nós estudamos. Em relação ao crescimento do caule, dois tipos. Primário porque é o primeiro crescimento, e secundário, crescimento secundário, porque é o segundo tipo de crescimento. Vamos lá. O crescimento primário, que é o primeiro, né, é o crescimento em comprimento. E quando eu digo em comprimento, eu estou me referindo a uma questão vertical, que ele pode ser tanto das gemas laterais e apical, no sentido da luz, né, e também da raiz. Observe o nosso slide. Olha que na raiz, a raiz também vai crescendo a partir desse crescimento primário. Então, da mesma forma que o professor explicou ali no crescimento da raiz, eu vou explicar o crescimento da gema, tá? Lá na gema, vamos voltar aqui nesse slide. Nessa gema aqui, ó, aqui em cima, tem as células que vão começar a se dividir por mitose, e elas se dividem e vai acrescentando sempre na ponta. Se divide e vai depositando, se divide, e dessa maneira ela vai crescendo. Mas essas células que ficaram aqui, elas permanecem nessa posição. Isso é o crescimento primário, tá bom? Segundo ano, o professor vai dar o exemplo de uma questão que caiu no Enem há um tempo atrás. Tá? No Enem caía assim, era mais ou menos assim a pergunta, né? Que um rapaz escreveu com canivete ali no tronco da árvore, o nome dele, a 1 metro do solo. E aí, depois de uns 10 anos, ele passou de novo lá naquela região, e ele queria saber em qual altura que estaria aquele nome dele, que ele escreveu há 10 anos atrás, né? Aí, sabe o que o Enem fez? Ele pegou lá no enunciado e colocou assim, sabendo que a planta cresce tantos centímetros por semana, portanto, tantos centímetros por mês, qual é a altura que vai estar do solo o nome que ele escreveu? Aí o estudante, né, ele vai pensar, poxa, o Enem me deu ali, vamos calcular, né, vamos transpor aí tantos centímetros no mês, vamos ver, um ano tem 12 meses, vamos fazer as contas ali, né, para ver quanto que cresceu. Nada disso, gente, nada disso. Olha só, é uma situação muito mais fácil. Sabe que o Enem adora complicar a vida do estudante, né? Nesse caso da questão, bem, se ele escreveu a 1 metro do chão, não importa quanto tempo passa, vai continuar a 1 metro do chão, porque o que vai crescer é a gema apical, né? Se, por exemplo, se está aqui a célula, né, começa a se dividir e deposita, divide e deposita. Então, sempre vai sendo acrescentado células em cima. Essa daqui permanece na mesma altura do solo que ela sempre esteve. Eu vou colocar uma questão dessa na prova, vamos ver quantos alunos vão acertar. Eu quero saber quem realmente está assistindo as minhas videoaulas ou está só copiando os slides por preguiça de aprender. Só que daí eu vou colocar uma questão meio diferente, tá? Não é exatamente igual essa do Enem, não. Vou colocar uma meio parecida. E o crescimento secundário? É o crescimento que vem depois. Depois que já cresceu o primário, em comprimento, aí ele cresce em espessura. E aí ele cresce tanto os galhos quanto as raízes. Observa aqui também o nosso slide, que a raiz também cresce em espessura. Né? E por causa desse crescimento em espessura, é possível ver os anéis de crescimento quando a gente corta o tronco de uma árvore. Né? É muito comum quando corta um galho bem grosso. O mais evidente é o corte do tronco mesmo, né? E eu tive o privilégio de eu mesmo tirar essa foto. Essa foto é um exemplar do Instituto de Pesquisa da Amazônia, no INPA, em Manaus. E nesse instituto mostra um tronco, metade de um tronco, né? Se vocês observarem bem, aqui tem uma explicação
Aqui tem as pessoas do lado dessa tora, né? E a partir desses anéis de crescimento foi medido mais ou menos, né? Mais ou menos a idade que essa árvore tinha, né? E aí vocês podem ver que ela, observar pelos dados ali, né, que eles colocaram, cerca de 173 anos, pelo menos, no mínimo, né? É uma coisa bem... Lá na Amazônia tem muita árvore majestosa, é uma coisa muito interessante. A região amazônica, para um biólogo, nossa, é uma coisa muito fascinante. E para as outras pessoas também. Os tipos de caule, bem rapidão, que aqui é só curiosidade, né? O mais comum é o tronco, nós temos também a estipe, que é o do coqueiro, o colmo, tá aqui colmo, que é a região da cana, a haste, que é a mais fininha, e aqui sim aparece o tubérculo, né? Ficou bem em cima esse negócio que eu não consigo tirar. O tubérculo é um tronco, desculpa, o tubérculo é um caule, né? Tronco é um outro tipo de caule, tubérculo é um tipo de caule. Aqui tem um caule chamado rhizona, mas essa aqui não é angiosperma. Ela está aqui no nosso desenho de intrometida, tá? Porque a rizoma só tem nas pteridófitas, tá bom? Então, como a aula de angiospermas, a gente não considera essa intrometida aqui no meio. E aqui o da cebola, o caule, pessoal, é só esse disco daqui de baixo, ó. O disco, aqui saem as raízes da cebola, a gente consegue ver, o caule é bem pequenininho esse disco, e essa parte, esse bulbo, que é a parte que a gente come, são as folhas. Uau, não é mesmo? Muito interessante isso, né? Então, a cebola é uma folha, tá bom? A batata é um tronco, a beterraba, a cenoura é uma raiz. Com relação à estrutura da folha, tem aqui uma folhinha, tirando um pedacinho, um quadradinho pequeno, e aí a gente pode ver essa estrutura aqui, a parte de cima, onde ela vai ficar, né, voltada para a luz, para fazer a fotossíntese. Logo aqui abaixo, nós temos uma estrutura, tá vendo? Essas células que elas são alinhadas um do lado da outra. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Asterix e Obelisk. No filme do Asterix e Obelisk tem uma paliçada, que é uma cerca, que eles colocam um tronco do lado do outro. Aquilo lá é uma paliçada. Tá? E por causa dessa paliçada, né, esse parênquima se chama parênquima palissádico. Palissádico, porque parece uma paliçada, um do lado do outro. Né? E aqui embaixo um parênquima lacunoso. Lacunoso por causa das lacunas. Aqui embaixo da folha, nós temos uma estrutura que são esses estômatos, bem aqui. E esses estômatos, eles se abrem para entrar os gases. O gás, né, o gás carbônico, para daí fazer a fotossíntese, tá? Então, nesse parênquima lacunoso aí, principalmente é uma região de acúmulo de gases na folha. Mais uma coisa, a parte da nervura, aqui, tá vendo? A nervura, essa região da nervura é essa região aqui, ó, pessoal, onde está chegando o xilema e o floema. Então, lá, aquela água que foi absorvida lá nos pelos absorventes, ela foi conduzida pelo xilema até chegar na folha, e aí, quando ela vai chegar na folha, ela vai distribuindo para as células fazer fotossíntese. Célula fez fotossíntese, tem o produto já da fotossíntese, que é o carboidrato, ela vai mandar agora pelo floema toda essa produção de alimento que ela fez para o restante das células de toda a planta. Inclusive, mandar, né, até chegar lá na raiz, né, porque a raiz também precisa receber o alimento. Novamente, uma outra estrutura da folha, aqui, tirando um pedacinho. Essa parte de cima da folha, pessoal, é uma parte que ela pode ter algumas adaptações, tá? Por exemplo, aqui no nosso cerrado, nós temos uma fauna riquíssima, né, de estratégias de sobrevivência diferente. Sabe essas árvores que tem aqui na Avenida Getúlio Vargas? Que ela parece que tem uma teia de aranha em cima da folha, assim, por exemplo, umas coisinhas, parece que é uma sujeira, uma película. Então, isso daí é uma estratégia dessa planta. Essa planta é uma planta bastante inteligente. Por quê? É uma forma de ela evitar a perda da água na época da seca.
Então, é uma estratégia muito bacana, né, dessas plantas. Enfim, a paliçada, né, o parênquima palissádico aqui, o lacunoso, e aqui, pessoal, eu quero chamar atenção para o estômato. É essa abertura aqui, ó, sempre na parte de baixo da folha, tá? Aqui é onde tem o xilema e o floema, mas a atenção maior é essa estrutura aqui, onde vai entrar o gás carbônico, tá? Então, a planta, ela precisa ter a luz, ela precisa ter a água e ela precisa ter o gás carbônico também para fazer a fotossíntese, né? Só que nós temos um problema muito sério. Se o estômago fica aberto por muito tempo, a planta começa a perder água nessa abertura onde está entrando os gases. E é aí, então, segundo ano, que tem todo um jogo de hormônios, tá? Para controlar a abertura e fechamento dos estômagos. Aqui em cima está mostrando duas células, uma aqui e a outra aqui. Esse aqui em laranjado é o núcleo com o nucleolo dentro, aqui é o núcleo com o nucleolo dentro. Esse em azulzinho clarinho é o vacúolo da célula, outro vacúolo. Os verdinhos são os cloroplastos presentes na célula, né? E esse verde mais escuro aqui em volta é a parede vegetal, né? E aí a parede, uma célula tem todo um controle, né? De abertura, fechamento dos estômatos. Isso tem a ver também com a questão da osmose da célula, aquilo que a gente já viu no primeiro ano, tá? Folhas modificadas, o espinho, segundo ano, é uma folha modificada. Aquilo que nós temos na rosa, na roseira, e a gente chama de espinho, na verdade o nome correto é acúlio, porque o acúlio, ele é diferente do espinho, porque o espinho, ele é comprido, tá vendo? Fininho, comprido, e o acúlio da roseira, ele tem uma voltinha, né? Ele é um pouquinho diferente, tá? Algumas folhas armadilhas, que é o que a gente tem lá nas plantas, que a gente chama de plantas carnívoras, aquela região de armadilha, né, para pegar insetos, é uma folha. A gavinha também é uma folha modificada. A gavinha é essa estrutura bastante comum no chuchu, no maracujá, né? Então, é uma folha adaptada. E esse último aqui, pasmem, segundo ano, esse último, bráctea, são folhas modificadas também. Sabe essa folha rosa aqui, perto do número 19, aqui, ó? Essa folha se chama primavera, essa planta, né? Primavera ou Três Maria, qualquer um desses nomes. A flor, na verdade, é essa estrutura branquinha aqui, ó, sem graça, tá vendo? Aqui dentro acaba ficando 3 florzinhas. Tem uma, aqui embaixo tem outra que não abriu, e aqui tem outra que não abriu, né? Então, essa ali dentro é que vai estar a estrutura reprodutiva. Isso que a gente vê em rosa aqui não é a flor, é uma folha modificada, por isso ela é chamada de bráctea. No antúrio, também, essa parte vermelha é a folha modificada, não é a flor, tá? O que é a flor aqui, professor? A flor é esse negócio feio que tem aqui saltado para cima. Essa é a estrutura da flor, tá bom? Para finalizar nossa aula, hormônios. Os hormônios, eu estou colocando aqui 4 como uma curiosidade. Façam anotações aí no caderno, de repente cai alguma coisa na prova, vocês já sabem responder. Pessoal, essa parte dos hormônios, ela é muito complexa, tem, assim, muita atuação diferente desses hormônios. Fora essas variedades de atuações, um hormônio comunica com o outro para produzir é uma coisa de doido, tá? Então, nós vamos fixar nesse nosso slide, né, para finalizar a aula, simplesmente algo principal. Alcina, crescimento do caule em direção à luz. Fototropismo, é o crescimento do caule em direção à luz. Alcina. Se eu colocar a planta deitada, por exemplo, né, se eu colocar a planta deitada, ela vai ir parada, sem ficar girando, né, paradinha, ela vai crescer sempre em direção à luz. Tá?
Essa outra que está ali do lado, giberelina. Giberelina é um hormônio que promove o alongamento das células, que é o caso da uva aí, tá vendo? Que tem uma uva que está um pouco mais esférica, outra que está um pouquinho mais alongada. Isso são feitos tratamentos com a giberelina. Ali embaixo, a citocinina. A citocinina, pessoal, é um hormônio que ela é responsável pela deposição de clorofila, aumento de clorofila nas folhas. Se tem mais clorofila, significa que a folha vai ficar mais verde. Entendem isso? E automaticamente, se tem menos citocinina, significa que vai perdendo a quantidade de clorofila e automaticamente a planta vai perdendo a coloração verde. Resumindo, pessoal, a citocinina está diretamente ligada com o retardo do envelhecimento. Quanto mais citocinina, mais verdinha vai ficar a folha. E por fim, o etileno, o hormônio do amadurecimento dos frutos. Ele normalmente é bastante ativado, né? Ele é ativado com mais frequência quando a gente colhe o fruto do pé, né? Depois que a gente tirou o fruto do pé, aí que começa a ter essa produção desse hormônio que leva ao amadurecimento. E a gente tem algumas estratégias para controlar isso. Por exemplo, olha só, o produtor rural, né? Normalmente, que tem lá, faz o seu plantio, e aí até chegar da lavoura para o supermercado, as frutas, até chegar do mercado para a nossa casa. Então, tem que ter um certo controle de retardo ali, né? O que é bastante comum, eles armazenar esses frutos em câmara de gás carbônico. O gás carbônico faz aí dá uma retardada na produção de etileno. E outra coisa também é a refrigeração, né? A temperatura, porque quanto mais calor também, o calor vai ativando mais, né? E influencia na produção do etileno. Por isso que a mãe da gente sempre fala, coloca aquela fruta na geladeira, senão vai estragar, não sei o quê, porque já está madura demais. Então, você tenta retardar um pouco, né, essa questão, tudo bem? Olha só, pessoal, finalmente a nossa aula chegou ao fim. Deixa eu colocar aqui, tirar a apresentação. Muito bem. Então, pessoal, olha só, peço mais uma vez desculpa, nós tivemos que fazer uma aula um pouquinho mais longa hoje, mas vamos ter só 5 slides básicos para fazer. Vocês anotaram todas as coisas do caderno? Espero que isso seja fundamental para a nossa prova, tá? E lembrando que nas próximas aulas, a aula de flor, né, vai ser uma aula bem mais curtinha, vai ser bem mais light. É só essa de hoje mesmo que precisou ser muito extensa, tá ok, moçada? Então, vamos desligar aqui e fica o meu abraço. Até mais.